Olá, meu nome é Felipe Borba, sou capitão do Exército Brasileiro, trabalho no primeiro Centro de Geoinformação, que é uma organização militar diretamente subordinada à Diretoria de Serviço Geográfico. Hoje vou apresentar Transformando o Terreno em Geoinformação, produção cartográfica do Exército Brasileiro, utilizando o DSG Tools e soluções livres. A Diretoria de Serviço Geográfico é um órgão do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, que é um dos responsáveis pelo mapeamento sistemático terrestre nacional. A DSG realiza tal atividade por meio das 5 organizações militares diretamente subordinadas a ela, que são os Centros de Geoinformação. Cada CGEL é responsável pelo mapeamento de uma região do Brasil. Além das atividades de mapeamento sistemático, a DSG realiza suprimento de geoinformação, atua em cooperações técnicas, capacitações em geoinformação, presta serviços cartográficos de interesse público e trabalha na elaboração de normas. A DSG elabora diversos produtos como modelos digitais de superfície, modelos digitais de terreno, ortoimagens, conjuntos de dados geoespaciais vetoriais e cartas topográficas matriciais. A produção ela segue o seguinte fluxo. Primeiro é feito o imageamento, que normalmente é feito por sensor orbital ou um voo fotogramétrico. Em seguida, as imagens são processadas e são gerados os produtos de imageamento. Em seguida, com base nesses produtos, é feita a etapa de extração, que normalmente são utilizadas as ortoimagens e os modelos digitais de superfície de terreno para extrair as informações no formato vetorial, seguindo as normas preconizadas pela ADGV. Em seguida, é feita uma confirmação de campo, que é uma etapa chamada reambulação, em que os operadores vão a campo extrair informações que não puderam ser fotointerpretadas e confirmar outras informações que foram fotointerpretadas. Em seguida, é feita uma etapa de validação, na qual o dado passa por uma verificação de consistência lógica, consistência conceitual e topológica, de forma a construir um dado que seja adequado para análises. Em seguida, é feita a geração de área contínua, em que as informações que foram adquiridas de maneira segregada, elas são unidas e é garantido que há continuidade nas informações. Da etapa de geração de área contínua, são gerados os conjuntos de dados geoespaciais vetoriais. E, com base nesses produtos, é realizada a edição, na qual os elementos da carta são dispostos de maneira agradável visualmente, de forma a construir o produto carta topográfica matricial. Todos esses produtos são disponibilizados no Banco de Dados Geográfico do Exército, que é a nossa plataforma de disseminação. O BDGEX ele conta com mais de 27 mil produtos publicados, cerca de 42 mil usuários ativos, e é a plataforma de disseminação de dados da DSG. A nossa jornada com software livre na produção cartográfica começou em 2013 e, nesse ano, o panorama da produção era o seguinte. Nas etapas de extração e reambulação, era utilizado o ArcGIS. E, na etapa de validação, geração de área contínua e edição, era usada a plataforma Gothic Lamps. Todos eles eram um software proprietário que tinha elevado custo de manutenção para a DSG. Nessa época, os métodos eram baseados no MI, que é uma unidade de mapeamento retangular que depende da escala de mapeamento. Existe uma divisão em todo o território nacional para cada escala e cada MI era materializado por um arquivo que era utilizado no ArcGIS, por exemplo, na etapa de extração e na etapa de reambulação. Porém, como era um método baseado em arquivo, não tínhamos possibilidade, com as licenças que nós tínhamos, de trabalhar com concorrência de arquivo. Ou seja, operadores que trabalhavam em áreas adjacentes não conseguiam ver ao mesmo tempo as mudanças. Então, o que acontecia? Existia uma etapa, que era a etapa de ligação, que se tornava um gargalo na nossa produção, justamente pelo fato de operadores em regiões adjacentes não conseguirem trabalhar vendo o que o outro está fazendo em tempo real. Além disso, nessa época, cada operador trabalhava a carta de uma maneira completa, ou seja, cada operador pegava um MI e extraía por completo essa região, justamente pelo fato de existir essa dificuldade de ligação. Os arquivos e insumos eram passados manualmente, fase a fase,
e o controle era feito por meio de planilhas. Diante da dificuldade que era manter um software proprietário, a DSG resolveu investir esforços no desenvolvimento de soluções baseadas no QGIS, que é um sistema de informações geográficas que é bem amigável ao usuário. Ele é totalmente extensível via plugins, porque ele permite que você escreva complementos utilizando a linguagem de programação Python. Ele é software livre, de código aberto e multiplataforma mantido pela OSGel. Em 2013 foram feitos os primeiros testes de viabilidade técnica no QGIS. E em 2014 foi feito um MVP que foi utilizado na produção em apenas uma das etapas e que foi atestada a viabilidade técnica de se utilizar essa solução na linha de produção. No entanto, foi identificado que existiam ainda diversas oportunidades de melhoria que nós precisávamos adaptar o QGIS para que ele atendesse às nossas necessidades. Daí surgiu o DSG Tools, que é um complemento do QGIS desenvolvido na linguagem de programação Python para produção e visualização de dados geoespaciais produzidos segundo as normas nacionais de produção de informação. Ele foi lançado a sua versão 1.0 em 2015 e esse plugin ele ajuda a consolidar os padrões definidos para emprego do Sistema Cartográfico Nacional. Ele é utilizado por diversos órgãos públicos e civis e ele conta com diversas ferramentas que automatizam algumas atividades e dão melhoria de uso do QGIS ao usuário. O DSG Tools é construído, como já foi dito, em Python. Ele utiliza também a biblioteca Qt. Ele traz a possibilidade de criação de bancos Postgres com a extensão especial PostGIS e também fornece a possibilidade de disseminar os dados produzidos utilizando o formato SQLite com a extensão Specialite. Todo o código está disponível no GitHub e juntamente com sua documentação. A versão atual do DSG Tools é a 4.10.1. Existe mais de 113 mil downloads dele e há diversas funcionalidades como carregamento de camada, ou criação de bancos de acordo com a modelagem da Indy, um processo de construir polígonos utilizando o Lynx Centroid, uma ferramenta de aquisição à mão livre, ferramenta de alternar imagens, seletor genérico, ferramenta de aquisição de ângulos retos. E o acesso também de informações do BDGEX, que é um consumo de serviço dos serviços que são publicados pelo BDGEX. Além disso, o DSG Tools tem um provedor de processos que tem atualmente 136 algoritmos disponíveis e que, na sua maioria, são algoritmos que são utilizados na etapa de validação. Então, um exemplo que está sendo exibido é um processo de validação de identificar erros na construção de curvas de nível. Como outros exemplos de funcionalidades, eu posso citar processos de validação como identificação de linhas pequenas, identificação de pontas soltas, identificação de pequenos buracos e processo de identificação de erros no direcionamento de rios. Para utilizar todos esses processos na linha de produção, foi desenvolvida uma caixa de ferramentas de controle de qualidade, que permite o encadeamento de processos, padronizando os fluxos e definindo os parâmetros adequados a serem utilizados na produção. Então, um exemplo de uso dessa funcionalidade é a caixa ela vai rodando os algoritmos até que acha erro, isso para o processo para o usuário e o usuário intervém corrigindo os erros e depois executando o fluxo em seguida. O DSG Tool já foi utilizado em diversos projetos de mapeamento, como o projeto Radiografia da Amazônia, projetos de mapeamento do estado do Amapá, do estado da Bahia, projetos de mapeamento de áreas de interesse da Força, Santa Catarina, mais recentemente no mapeamento do estado do Rio Grande do Sul e no projeto Cisfron. Como já foi dito anteriormente, em 2015 foi o marco temporal do lançamento da versão 1.0. Em 2016 foi expandido o uso do QGIS para todas as OMs DSG utilizando o DSG Tools, somente na etapa de aquisição. Em 2017 foi iniciada o desenvolvimento
das ferramentas de validação. Nesse momento, em 2017, ainda era mantido o mesmo paradigma anterior, ou seja, era feito um banco por MI, em que cada operador continuava trabalhando em seu MI, só que a única diferença é que trabalhava as informações de maneira parcelada. Só que, como não estamos mais trabalhando em tecnologias baseadas em arquivo, seria interessante se valer da possibilidade de ter concorrência de acesso que o banco de dados traz para nós. Vale salientar que nessa época também continuava com o controle por meio de planilha, tinha um militar que era responsável por esse controle, certo? E em 2018 foi começado um novo projeto de mapeamento, que foi um projeto de mapeamento do estado do Rio Grande do Sul, cujo objetivo era produzir 174 cartas topográficas na escala 1 para 25.000, que é uma área aproximadamente equivalente à área do Estado de Israel. Então, para esse projeto, foi contratada mão de obra temporária, foram contratadas 30 pessoas, e a primeira atividade desse convênio foi realizar a expansão visual das imagens produzidas pela empresa contratada. Então, cada atividade levava cerca de 5 minutos, eram 30 operadores trabalhando simultaneamente e cada usuário entrava no servidor, baixava manualmente suas imagens e realizava as inspeções e reportava os problemas encontrados, ou seja, problemas de contraste na imagem, regiões distorcidas, sombras, etc. Agora imagina o seguinte, imagina agora que eu continuo com o paradigma anterior, que tem um militar com uma planilha registrando o início e fim e registrando o trabalho de quem está fazendo o quê. E agora imagina que eu tenho 30 pessoas que têm atividades que demoram 5 minutos cada uma, mais ou menos, necessitando reportar esse operador para depois começar uma atividade nova. Então, o gargalo da produção passou a ser a distribuição dessas tarefas. Sendo assim, o controle de planilhas era problemático e precisávamos encontrar uma alternativa a ele. Ou seja, precisávamos encontrar uma forma de distribuir as atividades, registrando qual operador foi responsável pela tarefa, quando ela iniciou e quando ela terminou. Outro problema existente nessa atividade de avaliação de imagens era relativo aos erros que os operadores cometiam ao acessar as imagens. Os operadores podiam acessar a imagem errada no servidor e reportar que avaliou outra imagem. Sendo assim, diante de todas essas questões, a forma que encontramos de otimizar esse processo e evitar os erros mencionados anteriormente foi desenvolver um sistema para realizar a distribuição automática de tarefas, denominado Sistema de Apoio à Produção, o SAP. O SAP consiste de uma API construída em Node.js, que armazena os dados num banco Postgres, e essa API ela é responsável pelo controle e pela distribuição de tarefas, e o usuário ele interage com o front-end no QGIS, que é um plugin chamado ferramenta de produção. Todos os códigos estão disponíveis no GitHub, tanto do SAP quanto do ferramenta de produção. O sistema distribui as tarefas de maneira dinâmica, com uma fila de produção que é calculada de acordo com a prioridade de cada tarefa, com a dificuldade da região e com a habilidade dos operadores. Ou seja, cada operador possui um perfil de produção que define o tipo de trabalho que ele pode desempenhar. Ou seja, eu posso distribuir tarefas mais fáceis para operadores menos experientes e tarefas mais difíceis, como tarefas de revisão, para operadores mais experientes. Além disso, os operadores eles agora realizam tarefas menores de acordo com o tipo de informação a ser extraída, ao invés de extrair sozinho os dados de um MI inteiro, dando dessa forma agilidade ao processo produtivo. E com isso, eu consigo também definir partições espaciais de diferentes formatos e que não necessariamente são MI, dando agilidade à extração de informação. Só que para controlar de maneira adequada essa distribuição, o sistema ele tem implementado uma funcionalidade de bloqueio de partição espacial. Ou seja, quando uma determinada região possui uma tarefa que já foi iniciada, as unidades de trabalho adjacentes não terão tarefas iniciadas até que a tarefa que está bloqueando termine. Ou seja,
o sistema bloqueia a distribuição de atividade de acordo com a espacialidade, impedindo que haja conflito entre as informações adquiridas. Além disso, as configurações do projeto elas podem ser customizadas para cada subfase e pode ter diferentes parâmetros, ou seja, diferentes subfases podem ter diferentes camadas, estilos associados, insumos, modelos do QGIS e outros parâmetros. Ou seja, como que funciona o fluxo geral? O operador, na sua máquina, ele tem instalado o QGIS, o DSG Tools e o ferramenta de produção. Ele se conecta ao SAP, solicita uma tarefa, o SAP fornece para ele todas as configurações e insumos para o trabalho, ou seja, ele configura todo o ambiente de trabalho do usuário e o usuário passa a ver somente uma partição do todo que está sendo trabalhado no projeto. Ele trabalha essa partição e depois ele termina, submete e continua a produção. Dessa forma, eliminando também tempos ociosos entre iniciar uma atividade e outra. E além disso, o SAP ele também tem implementado um controle automático visual para que o gerente do projeto possa fiscalizar o que está acontecendo ao longo do andamento do projeto. Em seguida, vamos fazer uma demonstração do funcionamento do SAP. Então, vocês vão ver que o usuário vai entrar com o login e senha dele no sistema. Essa visão é a visão do gerente, que vai ser distribuída uma nova atividade e que aqui vai trocar de cor. Na hora que o usuário pediu uma atividade, trocou de cor. Então, eu, como gerente, consigo ver em tempo real o que está acontecendo na minha produção. O usuário ele recebeu uma atividade de extração de terreno e hidrografia. Ele tem a possibilidade de terminar a atividade, de reportar um problema, carregar as camadas e carregar as fontes auxiliares para ele realizar a aquisição dele. Então, ele carrega as fontes auxiliares, ele carrega as camadas e ele recebe a partição espacial dele, ele recebe as informações que também estão fora da moldura dele, só que ele só pode editar dentro da área de trabalho dele. Então, eu vou mostrar que também outro ganho da integração do ferramenta de produção com o SAP é que ele usa a funcionalidade do DSG Tools de resolver domínios. Então, a gente vai ver que os domínios já vêm resolvidos com a camada carregada. Então, já vem pronto para trabalhar. E agora eu vou exemplificar o que acontece se eu adquirir uma informação fora da área de trabalho. Se eu adquirir uma informação fora da área de trabalho e der OK, o plugin não vai deixar eu salvar e vai voltar atrás nessa edição. Então, eu preciso iniciar dentro da minha área para poder, ou fazer uma coisa completamente contida dentro da minha área para poder conseguir adquirir. Então, agora, o que acontece quando eu for finalizar a minha atividade? Quando eu for finalizar a minha atividade, eu preciso confirmar a informação e para o gerente o que vai acontecer? Para o gerente vai trocar de cor, vai ficar verde, que terminou, e quando eu começar a outra, vai marcar a próxima atividade. Então, agora eu tenho alguns metadados relacionados a cada uma das partições e eu consigo também obter métricas com relação ao andamento do projeto. Em seguida, vamos agora demonstrar uma integração do DSG Tools, né, especificamente da caixa de controle de qualidade, com o ferramenta de produção. Então, se o usuário tentar finalizar uma atividade que tem um workflow associado, o ferramenta de produção não deixa. Então, eu preciso obrigatoriamente rodar o workflow da caixa de ferramenta de validação e eu preciso resolver todos os problemas para conseguir terminar a minha atividade. Agora eu dei uma acelerada no vídeo para mostrar que ele vai mexer nos vértices, que ele está fazendo resolvendo problemas de vértices não compartilhados e vértices muito próximos uns dos outros. Então, eu vou repetindo, né, a atividade até que a caixa vai avançar no trabalho e, após terminar todo esse processo de validação, se eu não salvar os dados, o plugin também não deixa eu finalizar. Então, eu preciso salvar as edições e aí eu finalizo entrando com login e recebo uma próxima atividade.
Dessa forma, com esse tipo de integração, é garantido que os usuários vão rodar os processos de validação em cada atividade que ele tiver que fazer. Então, atualmente, como que funciona a produção cartográfica da DSG? Cada operador trabalha em sua região, adquire as informações de maneira parcelada, utilizando o QGIS, o DSG Tools e, em particular, o ferramenta de produção. No ferramenta de produção, ele solicita ao SAP uma atividade, o SAP distribui essa atividade para ele, com os seus insumos, os parâmetros e os estilos e as rotinas que ele tem que rodar. Ele trabalha, finaliza e continua assim o fluxo de trabalho. Ele não sabe, não precisa saber qual que é o banco que ele está trabalhando no servidor, porque o SAP e o ferramenta de produção, eles gerenciam isso, gerenciam as permissões, gerenciam tudo aquilo que daria mais trabalho para o usuário ficar se preocupando. E o usuário só tem que se preocupar em trabalhar. Então, o desenvolvimento do SAP, ele começou lá em 2018, ele foi desenvolvido ao longo de 2019 e 2020, e em 2020 foi dado início ao desenvolvimento da edição no QGIS. Então, o objetivo de desenvolver um plugin para edição era para substituir o Gothic da edição e retirando assim a última peça de software proprietário das etapas de produção da DSG. Então foi desenvolvido o plugin ferramenta de edição, que nele vem a simbologia elaborada em concordância com o MD33C01, e além disso desenvolvemos várias funcionalidades para automatizar a edição, como por exemplo, funcionalidade de posicionar o rótulo de rodovia, de ocultar partes de ponte, é, inserir os símbolos de topônimo de país, entre outros. Nós também desenvolvemos um processing de atribuir os estilos, então vocês podem perceber que antes os estilos estavam aleatórios e agora, após rodar esse processing, tem os estilos que de fato são os estilos utilizados para imprimir a carta. Então, esse é o primeiro passo que é feito pelo usuário antes de fato, começar a edição. Esse é um produto finalizado, esse é um dos produtos novos que foram feitos utilizando o ferramenta de edição. Em 2021 foi feito o primeiro projeto 100% QGIS pelo primeiro CGL, ou seja, do início ao fim do processo produtivo foi utilizado o QGIS e não foi utilizado nenhum outro software proprietário. Em 2022, nós melhoramos peças do processo de edição que foram identificadas como oportunidade de melhoria nesse primeiro projeto, 100% QGIS, e já em 2022, todo o plano interno de trabalho do primeiro CGL foi feito 100% QGIS. Atualmente, em 2023, deu-se o início da implantação da linha de produção 100% QGIS em todas as OMDS DSG, padronizando assim a linha de produção em todos os CGL, de forma a que toda a DSG possa trabalhar somente com software livre na produção. Concluindo, a migração da linha de produção para software livre demorou 10 anos e é um processo que continua sendo aprimorado dia após dia. Além do uso de software livre na produção de geoinformação, esse tipo de tecnologia também permite um aumento de capilaridade no uso de geoinformação no âmbito do Exército Brasileiro, uma vez que eu não tenho mais uma restrição de licenças para utilizar a geoinformação. Porém, o processo de migração de software proprietário para soluções baseadas em software livre leva tempo e depende convencer pessoas a saírem de suas zonas de conforto, porque eu preciso fazer com que outras pessoas aprendam coisas distintas daquilo que elas já estão acostumadas. Então, existe a resistência do usuário. Além disso, o uso de software livre não é grátis. O processo depende de pessoas e há outros custos envolvidos em desenvolver soluções próprias. Porém, eu deixo de gastar com licença e posso investir em pessoas. E além disso, com a liberdade conquistada ao se utilizar software livre, a instituição deixa de ser refém das empresas que vendem o software. Em adição, os processos não são mais amarrados ao que o software contratado oferece. Isso é uma vantagem, porque com o software livre eu posso passar a pensar no processo produtivo, otimizar o processo produtivo e
trocar o software, ou seja, adaptar o software às minhas necessidades, e não o contrário. Quando eu uso um software pago, eu preciso adequar o meu processo produtivo àquilo que o software oferece. E por fim, vale salientar que com os desenvolvimentos, né, baseados em software livre, há uma necessidade constante de realizar a manutenção das soluções. Então, é uma preocupação da instituição manter desenvolvedores desenvolvendo e corrigindo bugs na solução. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Essa era a apresentação e esse é como o Exército Brasileiro vem produzindo seus dados de cartografia sistemática utilizando somente software livre.